Hoje é um momento, é um dia, ou melhor, uma noite de força de cura. Nós chamamos força de cura. Se nós pronunciarmos em Abanhaenká, é uma noite, é Nipituna ni Iere Arapuã. Nipituna ni Iere Arapuã. Uma noite da roda da luz da cura. Porque todo esse movimento de reza que nós fazemos tudo em círculo, tudo no movimento circular. Se vocês observarem cada posição e mesmo cada aplicação espiritual, energética ou da medicina sagrada utilizada, é toda ela entendida através deste movimento, desta roda da luz da cura. Então a gente costuma dizer que esta roda da luz da cura, ela é a alquimia do tratamento. Ela também é a sabedoria da medicina milenar antiga. Que nessa terra, nessa nossa terra Brasil, ela foi muito, muito utilizada. E continua sendo hoje. Não com a imensa quantidade como era utilizada no passado, mas ela ainda continua viva. E o nosso trabalho uma das ações nossas é sustentar esta sabedoria da medicina sagrada de Iere Arapuã, da tradição Tubacuaçu, a roda da luz da cura. Os antigos que praticavam esta ação medicinal, que comungavam com as raízes, com as sementes, com as folhas, com os minerais, com as forças da natureza de uma forma ampla, e utilizavam essa prática dentro do entendimento de como funciona o movimento da natureza, porque a roda da luz da cura, ela ensina como funciona o movimento da natureza. Primeiro, a natureza, ela não é o que nós queremos que ela seja. Por mais que a gente crie ou dê uma formatação mental estruturada para a natureza, ela não é o que nós queremos que ela se transforme. É o contrário, não é de nós, seres humanos, que somos extensões da natureza, continuidade da natureza, para a natureza como uma amplitude maior como um todo, mas sim da natureza para nós, seres humanos. Então, na tradição nós falamos que a natureza ensina. Eu ensino muito isso, eu falo muito isso, e eu tenho até livro falando sobre isso, como a natureza ensina. E esse como a natureza ensina é exatamente os caminhos dessas leis naturais que se manifestam em diferentes formas. Mas essas potências da natureza, quando a gente fala, por exemplo, numa semente, você está falando ali uma palavra, semente, mas uma semente é muito além dessa palavra. Quando você está falando uma folha, ela é muito além dessa folha. Uma folha, por exemplo, ela pode ser uma carta, como uma carta, que eu posso direcionar, por exemplo, para o meu ancestral. Uma carta. Eu rezo naquela carta, eu falo com aquela carta, e o meu ancestral no espiritual recebe
aquela carta. E ela também pode ser uma mensagem do espiritual para mim, para o meu ser. Mas aí eu preciso saber como ler isto, como ler essa natureza. E não é o que eu quero. Eu sou também um agente de mexer com tudo isto. Mas não é como eu quero. É o como a natureza se manifesta. Porque o entendimento até que se diz racional, mas na verdade é irracional, se a gente pensar profundamente, da formação de uma civilização, de um povo, se diz assim, o que é um povo civilizado? É aquele que controla a natureza ao seu redor e tudo. Né? De tudo que a gente vem passando, é muito claro, se você tem uma visão um pouquinho mais ampla de observação da natureza, de ver que a gente não controla a natureza. A gente estuda a natureza. A gente tenta compreender a natureza. A gente tenta entender os movimentos que ela vai fazer. Porque se tem um terremoto aqui, se não tem uma observação do que pode acontecer, muitas pessoas vão sofrer com isso. Aí se eu tenho uma observação, equipamentos, sensores e tudo mais, podemos alertar antes. Olha, vai ter um terremoto, está para acontecer um terremoto. Esse terremoto ele pode ser muito intenso e pode gerar muitos impactos. Mas isso não significa que nós controlamos o terremoto. Não que o ser humano não tenta controlar a natureza, porque o ser humano tenta. E aí, quando tenta fazer isso, acaba acontecendo situações interessantes que saem fora dos movimentos naturais, principalmente porque muitas vezes não se tem essas observações desses movimentos naturais. Então eu posso, por exemplo, como hoje existe, equipamentos para bombardear nuvens carregadas, formar nuvens carregadas, bombardear nuvens carregadas e produzir chuva. Eu posso fazer isso um período. Depois ocorre alguma coisa que cria-se inundações, que aí eu não sei exatamente direito como controlar, eu preciso correr atrás de formas para controle disso, porque algo deu errado. Então esse algo deu errado é um caminho mental que é feito muito na atualidade, porque nós temos diferentes tecnologias para isso, mas que no sentido da sabedoria milenar não é assim. Não se entende que a gente controla a natureza, se entende que a gente precisa dar a continuidade da potência que a natureza é, porque nós somos extensões dessa natureza. E se nós somos extensões dessa natureza, eu preciso conhecer a natureza para eu me conhecer. Eu preciso conhecer a natureza para que eu possa viver em maior equilíbrio. E conhecer a natureza não é simplesmente você conhecer uma mata, uma planta, uma flor. Começa a partir do ponto de você conhecer o seu próprio corpo. Tal como as expressões que a natureza nos ensina, existem condições, situações, potências, limites, tudo isso existe. Se você chega até próximo para observação de um vulcão que está soltando a sua lava, você tem uma distância desse local. Se você se aproximar muito, você corre risco. Então você precisa saber os seus limites. Mas também você precisa saber as suas capacidades. E através dessa observação profunda, que a gente poderia chamar de pesquisa, de estudo, que a gente consegue ir um pouco mais além, e cada vez mais além. Então, dentro da sabedoria medicinal da roda da luz da cura é assim.
A gente precisa desenvolver o aprendizado, aprender para ir cada vez um pouco além, mais além. E é isso que muitos dos seres espirituais atuantes já realizaram quando em vida física e continuam realizando e atuando no espiritual também. Mesmo tendo ancestrais espirituais atuando no espiritual, isso não significa que nós não precisamos fazer a nossa parte, porque nós que estamos vivendo, nós precisamos aprender. Se diz assim na sabedoria que um segredo é revelado a partir do momento que você trabalha e se desenvolve para ser realmente perceptível a este segredo. Ou seja, a sua percepção ela precisa ser em sintonia com essa sabedoria para entender como aplicá-la. Se a gente pensa nas coisas mais básicas, eu vou fazer um bolo, eu preciso dos ingredientes adequados do bolo, mas eu tendo a lista do bolo, não significa que aquele bolo vai sair saboroso, não significa que as pessoas vão gostar e não significa que vai dar certo. Eu só tenho a lista. Mas é a experiência de juntar os elementos adequados, das formas adequadas e de aplicar da forma adequada que envolve muitas coisas, né? Ah, coloca um punhado disso, coloca isso, coloca agora aquilo, uma colher daquilo, agora deixa tal tempo. Não, diminui o fogo. Cada desses movimentos faz com que aquele bolo saia muito bom. Na primeira vez. Na segunda vez, melhor ainda. Na terceira vez, melhor ainda. Nós que vivemos no físico fazemos isso. Os seres espirituais que já atuam já fizeram isso muito. Tem muita sabedoria para aplicar. Então, vou traduzir para o português algumas nomeações de forças espirituais, de ancestrais que dão para, que são assim, nomeações para um certo entendimento da ação dessas medicinas aplicadas. Por exemplo, 7 luas. 7 luas. Né? Se a gente pensa em 7 luas, a gente pensa num tempo. A gente pensa na força da lua. A gente pensa na noite. É o primeiro dos pensamentos que vem na nossa cabeça. Né? Noite, tempo. 7 luas corresponde às fases, os movimentos lunares. Tempo, né? Potência da lua, força lunar, ligada às potências intuitivas, inspirativas, de profundidade, de interiorização. A própria noite, que é um momento de reunião, né? Momento da gente se reunir para coisas mais profundas do nosso ser, até para a gente entender o que a gente vai fazer no próximo dia, no caminho do próximo dia, como será a continuidade da nossa vida. Então, se a gente pegar de uma forma bem simples, né, esse nome, a gente vai entender aspectos aí, rápidos, desta potência, deste ancestral. E isto ligado à prática Poan, a prática Nyeri Arapoan, da roda de cura, os movimentos que essa potência, que esse ancestral faz, quais os caminhos de energia, quais as potências que está mais ligada. Se for de uma forma bem simples, poderíamos dizer que está mais ligada à força da noite, de lidar com forças que estão mais dentro, por exemplo, do corpo, do organismo, de coisas mais ocultas que estão escondidas e que podem vir para fora,
de forças que ativem o campo da intuição ou da percepção mais profunda de uma pessoa. E aí vai. O que eu quero dizer para vocês é que a prática de cura, provinda das anciãs e anciões da floresta, dos ancestrais da floresta, da mata, trazem esta potência, esta energia, cada qual com a sua atividade, que se completa. No nosso mundo físico, ainda nós queremos ser um melhor que o outro. No plano espiritual a qual atuam, se completam, se comunicam, fazem a roda da luz da cura acontecer não só no movimento físico que estamos fazendo, mas também no espiritual. Então, enquanto está acontecendo no físico, se encontra acontecendo no espiritual, porque, na verdade, ocorre primeiro no espiritual para manifestar no físico. Primeiro, o caminho é dessas potências mais sutis para a materialização no nosso físico. E hoje, quando a gente tem, por exemplo, um problema renal muito sério e, de repente, temos uma situação tão traumática que o nosso rim falha ou para, a gente acaba ficando na fila de um transplante, né? Quando a gente não tem, por exemplo, um familiar que possa fazer isso, ou não quer fazer isso, que exista compatibilidade, fica na fila do transplante. E aí a gente passa por toda aquela situação. Esse transplante que ocorre no físico, nós podemos entender que no sutil, no espiritual, ele ocorre em uma prática de Poan, uma prática de cura. A condição vibracional dos órgãos no espiritual, ela é diferente da densidade e da desaceleração do qual um órgão físico materializado no físico é. Mas sua contraparte mais sutil, que também se encontra abalada, muitas vezes é restituída. E essa restituição vibracional desse órgão propicia o que para a pessoa? Um caminho para a cura. E como pode ser esse caminho para a cura? Mais tempo daquela pessoa aguentar, menos impactos, porque também necessita da ação física. Ah, mas teve pessoas que ocorreu determinada coisa e ela melhorou. Ok, para aquela pessoa, para a história daquela pessoa, para o caminho daquela pessoa, espiritual e físico. Mas não podemos dizer que isso é como um todo, porque cada qual tem o seu histórico, as suas condições, as suas situações. Porém, mesmo assim, com esta ação espiritual, quando este órgão é renovado, o caminho é melhor para aquela pessoa. E nós sabemos uma outra coisa que é muito importante ser compartilhada, que é que cada um de nós temos a nossa história de caminho, e essa história nos levará a um momento que nós vamos partir dessa terra para o plano chamado espiritual. Muito bem. Todos nós vamos partir. Eu quero partir de uma forma boa. Mesmo que eu passe por uma doença, que eu passe com uma condição de equilíbrio. Eu quero ter doença? Não, eu não quero. Você quer ter doença? Não, você não quer. Mas mesmo que eu passe, que eu possa ter força
para fazer a minha caminhada e a minha passagem de forma equilibrada, harmônica. Então, essas considerações, elas precisam ser refletidas dentro de nós. Não pensar que o plano espiritual é mágica. Vocês sabem que mágica, ela é o quê? Um ilusionismo. É um truque. O plano espiritual não é assim, é um processo. É um caminho. O plano espiritual, ele trabalha com uma ciência espiritual. Então não é assim. Ah, mas para mim foi assim. Pode ter aqueles que estão aqui e falaram, correu, para você foi assim. Ótimo, maravilha, aproveite muito bem. Atue muito bem com isso. Que tem a ver com várias condições suas. Maravilha, é isso que buscamos, sem dúvida nenhuma. Mas precisamos entender que é um processo. E esses processos estão além da condição de uma pessoa dizer, agora eu faço, agora eu consigo. Tome cuidado com isso, quando a pessoa diz assim. Porque ela acha que é o comando das coisas, mas ela é a extensão das coisas. O comando é espiritual. A força, a potência de cura, ela é conosco. E se é conosco, como centelha, como potência, nós manifestamos também. Mas ela não é nossa. A cura não é minha nem sua. É uma potência. E cura não envolve apenas corpo físico. Envolve também emoções, sentimentos, pensamentos e outros aspectos energéticos, espirituais e tudo mais. Sempre provindo do espiritual para o físico. Explicar a roda de cura são para aqueles que fazem esse caminho, que adentram esse caminho para se aprofundar na prática, porque essa pessoa tem uma ancestralidade, uma história com isto. Independente de você saber cada um dos detalhes que não se encontra na sua história, muitas vezes, você recebe os benefícios da força da luz de cura de uma Ierê Arapuã, de uma roda da luz de cura. Principalmente se a sua busca é profunda. E assim, profunda que eu quero dizer, não é você crer. Não é que você não pode questionar, sabe? Duvidar, não é isso. Isso faz parte do ser humano, não é problema isso. Mas precisa ser real em você a sua busca. Eu quero transformação. Se eu estou aqui, eu me entrego. Nesse momento eu me entrego mesmo para receber. Primeiro a gente precisa confiar em nós, na nossa essência, que nos levou a se encontrar naquele ambiente, naquele momento para receber. E depois, tudo bem, naturalmente nós vamos acreditando até naquela prática. Natural, não forçado. Mas a nossa ignorância, muitas vezes, dentro de uma prática de cura, é tão grande, que a gente está para receber e a gente não se abre para receber. A gente não se sente presente para receber. Ou seja, a gente se encontra numa coisa chamada perder tempo. Porque a gente não se abriu. Não é se abrir para o outro, é se abrir para nós, para a nossa cura, para a nossa transformação. E isso não é uma forma egoística de pensar, não. Isso é uma forma ampla. Porque a partir do momento que eu me encontro bem,
eu também consigo passar esse bem para os que estão ao meu redor. Porque se eu não estou bem, eu não passo coisa boa. Não é? Eu não passo coisa boa. O que vocês acham de uma pessoa que entra em um hospital? Que a gente sabe que o hospital é um local de dores, é um local de muita passagem, né? Tanto de nascimento, se for uma maternidade junto ao hospital, quanto de falecimento também. Então é um local, é um portal, né? O hospital é um portal. Passagem direto, né? Nessa situação é mais potente do que um cemitério. Porque é um portal. Aí essa pessoa entra num hospital, tal como todos nós, e sabemos da situação, a gente vai para um hospital porque nós temos um problema. As pessoas estão lá porque tem alguma situação. Então a gente já sabe, né, as condições vibracionais de várias pessoas, do acúmulo de pessoas e das necessidades espirituais que tem em um hospital, por exemplo. E aí a pessoa entra e fala assim, olha, eu sinto tanto por essas pessoas, ou vê algumas, 2, 3 pessoas que estão sofrendo com dor, e ela fala assim, nossa, eu sinto tanto, mas sinto tanto, olha, plano espiritual, que as dores dessa pessoa passem para mim. Vocês entendem isso como amor, como consciência, como compaixão com o outro? Será? Será? Não estou dizendo que a pessoa é orgulhosa, nada disso. Mas existe uma ilusão muito séria ali. Porque cada ser tem o seu caminho. E naturalmente nós sentimos sim por uma situação séria. Nós sentimos. Mas não é isso que vai auxiliar. Eu não consigo primeiro trazer para mim o caminho do outro. Mas eu posso trazer as cacas do outro para mim. E aliás, nem precisa, né? Porque nessa atitude eu já abri para um monte de outros ruídos e vibrações e energias do qual não corresponde a uma força para auxiliar aquele ser. Eu poderia chegar lá, abraçar, fazer uma reza na minha mente, vibrar energias, pedir ao plano espiritual para atuar no auxílio àquela pessoa, as forças espirituais atuarem, auxiliando aquela pessoa, maravilha. Né? Mas o superpotente, né, de captar as coisas dos outros acaba no buraco. Então, isto é contrário aos movimentos naturais. Não é só uma questão de trabalhar com energia, de saber trabalhar com energia. É uma questão de entender o fluxo, a fluência da natureza, dos caminhos da natureza. Eu preciso respeitar a dor daquela pessoa, como preciso respeitar também o sofrimento daquela pessoa. Vocês entenderam isso? Eu preciso respeitar o que ela está sentindo de dor, mas eu preciso respeitar também que aquela história que ela está passando tem a ver com o ser dela. Eu preciso vê-la dentro de mim como equilíbrio. Mas ela precisa fazer a transformação. Eu não consigo caminhar por ela, é ela que precisa caminhar. Sabe aquela coisa que a gente aprende, por exemplo, quem é da área da saúde? Olha, você precisa atender os pacientes. Agora eu vou revelar uma coisa aqui da área de saúde. E vocês já sabem também, mas eu vou colocar, né? Você precisa atender o paciente, mas você não pode se envolver emocionalmente com o paciente.
Você precisa... E aí aquilo é tão cotidiano, né? É tão corrido, que você acaba mesmo distanciando. Como proteção, né? É uma proteção, uma autoproteção, porque senão você não faz bem o seu trabalho, né? Só que essa maneira de colocar, ela é uma maneira muito engessada, muito rígida, porque ela não significa o que realmente ocorre. Porque nas situações difíceis, você sente sim. Você pode não falar, você pode engolir, você pode desviar a atenção, você pode pensar em outra coisa, mas você sente. Tem elementos ali, ou determinada, passou 10, mais uma, você sente alguma coisa. Depende muito da forma como você observa isto. Porque se você observar que você respeita a dor dela, mas respeita também que ela tem o caminho dela, isso é uma outra maneira de ver, uma outra maneira de entender, e até de uma maneira que você trabalhe melhor o seu emocional para lidar com uma situação. Porque sentir, nós sentimos. Enquanto você tem 7 sentidos, você sabe, né? Não é só 5. Tem mais sentidos, são 7 sentidos. Além dos 5, toque, né? Paladar, audição, visão, olfato e tudo mais. Né? Então, audição, visão, olfato, paladar e tato. Tem um que vem antes, né? Que pesquisadores pesquisam bastante, de neurociência pesquisam bastante sobre isso. Que é os sentidos de comunicação entre os órgãos, que ocorre dentro do nosso corpo, e dentro dos órgãos também. Porque lá dentro dos órgãos também tem comunicação. É uma comunicação química. É uma comunicação. É um sentido. Um sentido é algo que vai para o cérebro e o cérebro, com essa informação, precisa dar uma resposta. É isso que é sentido. Físico, de forma biológica. E isso ocorre dentro de nós. Sexto sentido. Não é aquele sexto sentido espiritual ainda no biológico, né? Porque tem os sentidos além. Aí você tem também a sua postura. A forma da sua postura, ela é uma informação para o cérebro dá uma resposta. Pessoas que ficam muito para a cabeça para baixo, a resposta nas pesquisas, em vários experimentos, identifica situações para baixo emocional também, daquela pessoa. Pessoas que ficam mais altivas, mais de presença, elas se iluminam mais. A resposta que o cérebro dá é mais compatível a isso, porque a informação vai muito rápida para o cérebro, e o cérebro busca o quê? Equilibrar aquilo. Ó, se o seu comportamento físico, a sua postura está de um jeito, a sensação e a emoção que você tem precisa ser no mesmo patamar. Tá vendo? Além das percepções extraordinárias, além dos 5 sentidos, desses 7 sentidos, além das percepções extrasensoriais, que a gente poderia falar bastante também. Né? Então isso é uma junção de muitas coisas para vocês entenderem como as potências espirituais atuam com uma força. É lógico, eu não vou esgotar o tema aqui, ele é só um pouquinho, é uma pincelada, né? Eu vou trazendo dentro de mais outros momentos que a gente tiver, mas vocês agora sabem pontos interessantes, como a existência dessa roda da luz da cura, desse contato do espiritual com o físico, não são coisas muito sensacionais, né? Mas são coisas reais que ocorrem, principalmente na prática. Porque a diferença da teoria e da prática, ela é gigantesca. É gigantesca. Você ter lá a relação para fazer o bolo é diferente do bolo ser gostoso. Né? Experiência. Então que a gente possa ser experiente na cura, na nossa cura, no desenvolvimento do nosso curador interno,
no desenvolvimento da nossa potência de cura. Não é? Ao invés de só reclamar e só ficar doente. Porque se a gente se acostuma, é mais fácil reclamar e ficar doente. E cada vez mais doente. Mas se a gente fizer outros caminhos, nós temos oportunidade de assimilar também outros caminhos, outras forças, outras potências. É o que eu queria conversar com vocês, prepará-las também para a atividade de hoje, que é a atividade Ierê Arapuã, de cura, né? Quero dizer para você que está assistindo esse vídeo que você é nosso convidado para participar dessa atividade também. As informações estão na descrição desse vídeo. Pode vir, com muito carinho. Não esqueça de fortalecer o nosso canal, todo esse caminho do Xamã Cientista, e você fortalece com like, você fortalece também seguindo o canal, né? São várias maneiras de você fortalecer. E quero agradecer, tá? A presença de vocês e a presença também, né, você que está assistindo esse vídeo. Rishkayará Porã Eté.